Eu sou Lucas Godoy E hoje, no primeiro episódio, nós vamos falar sobre o livro Madame Bovary, romance realista. E ele é muito importante para a literatura francesa, foi um escândalo quando foi publicado, porque como o autor atacava os burgueses e falava bastante de histórias que iam contra a moral da sociedade, ele foi julgado, mas foi absolvido. E para as pessoas que ficavam curiosas perguntando quem era Madame Bovary, ele falava que Madame Bovary era ele. E também houve inspiração na vida real, porque o caso que teve em Normândia, Normandina, inspirou também o autor, foi tipo pilou para a história dele, que foi um suicídio de uma mulher de um general depois de um adultério. Esse livro também demorou muito para ser escrito, mais ou menos 5 anos, e a maneira que ele escrevia foi muito diferente das que já havia anteriormente. Ele praticamente revolucionou a literatura, como eu falei antes. E ele se esforçava bastante, com precisão em cada palavra. A história se inicia quando Charles, o protagonista da história, é ridicularizado por seus colegas de classe na sua infância, porque ele era uma pessoa muito desajeitada, tímida. Tem até aquela cena dele na sala de aula que ele estava sentado e estava tipo, muito tímido e tal, e estava com o boné no colo, né? Aí ele levanta pra pegar, o boné cai no chão, ele não sabe se pega ou se não pega. Na verdade, o professor, ele manda ele levantar. Aí quando ele levanta, o boné cai no chão. E aí as pessoas ficam rindo dele, porque ele fica naquela cena, né? Será que eu pego o boné, mas se eu pegar o boné, eu vou desrespeitar o professor, vou e pego, o professor briga comigo, sabe? Então, tipo, ele foi sempre tipo um cara meio azarado, sabe? Muito desajeitado, e as pessoas tinham costume de rir bastante dele. Mas, tempos depois, ele foi obrigado pela sua mãe a estudar medicina. E também ele foi obrigado a se casar com uma mulher mais velha do que ele. Logo depois ele ficou viúvo e mesmo assim continuou sua carreira como médico. E certo dia ele foi chamado para atender um paciente numa fazenda que tinha uma lesão na perna. E lá ele conheceu Emma, a sua nova paixão. Sim, os dois se encantam, ele decide pedir a mão dela e dá tudo certo, eles se casam. E é uma garota, é uma camponesa, que ela é apresentada como uma personagem bastante culta, sonhadora, queria muito casar, sonhava com amor. E tava tudo dando certo na vida dela, né? Porque até então ela casou e foi morar com o Charles. Chegando na casa, né? Ela foi uma esposa perfeita, até que ela foi convidada para um baile aristocrático. Da vizinhança. Ela se encantou por aquilo e toda vez que ela olhava pro marido dela, aquele homem com a calça até aqui em cima, ela pensava, por que eu casei com esse homem? E ela olhava ao redor e via todas aquelas pessoas elegantes e ela se arrependia cada vez mais de ter se casado com Charles. E ela fica querendo também participar, a partir dessas histórias, ela se inspira para participar daquela sociedade burguesa. E a cada vez mais que ela ia lendo, ela ia desgostando mais daquela vida dela. Agora a gente vai falar do Charles, que é o tema da nossa análise. Ele era uma pessoa que não sabia lidar muito com os problemas. Ele basicamente era mandado e também muito influenciado pelas opiniões de outras pessoas ao redor dele. A gente vê nesse personagem nada de herói, como tinha nos romances antigos. Ele retrata o homem como ele é, com suas imperfeições. Tem até uma parte do livro em que ele faz uma cirurgia, convencido pela Emma, que encheu o ouvido dele para fazer a cirurgia, para ajeitar o pé de um homem que tinha o pé torto. E o homem tinha acabado por amputar a perna, por causa dos erros dele. E isso mostra que ele não tinha nada de herói, não era nada idealizado. Outro personagem interessante é o Amaris, que é um boticário amigo do casal. O nome dele tem uma curiosidade interessante, que o nome dele a pronúncia se parece com homem em francês, que é Omar. E a personalidade dele reflete muito com a parte ruim da burguesia, dos seus interesses e a ganância dele. E um trecho que retrata isso é quando ele tenta e consegue convencer o Charles, junto com a Emma,
a fazer uma cirurgia, porque como ele é boticário, que é a mesma coisa que farmacêutico na época, ele iria fornecer as coisas e ganhar o próprio dinheiro. Então ele é um personagem que retrata bastante isso no livro, seus próprios interesses, que de certa forma ataca a burguesia da época. Então, gente, esse foi o vídeo, foi o nosso primeiro vídeo. A gente recomenda bastante o livro, foi uma leitura muito boa e o final ele quebra com todas as nossas expectativas, o desfecho também é muito interessante. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e dá um like aqui agora. Mas se você não gostou, dá um like também.